O pensamento fala o seguinte: se Deus é expulso de nossos prazeres, como pedir que compareça em nossos pesares? Se Deus é expulso de nossos prazeres, como pedir que compareça em nossos pesares? Ontem mesmo eu estava analisando um pensamento aqui, eu estava falando sobre o Brahmacharya. Brahmacharya é uma forma particular de você ver o mundo. A pessoa que está nessa condição, é uma condição, tá? Você se coloca nela desde que você tenha vontade disso. É que você vê Deus em tudo, toda parte. Então, isso resolveria o problema aqui do pensamento. Porque, tanto no momento do prazer quanto no momento do pesar, você estaria vendo Deus, né? A manifestação de Deus, melhor dizendo. Mas é uma construção, é uma consciência. E para isso, não há nenhuma necessidade na visão do yoga de você ser uma pessoa frequentadora assídua da sua religião ou do templo da sua religião. Não é isso. É uma condição interna de você olhar e ver a manifestação de Deus a todo momento. E aí, quando a gente fala isso, é muito importante que nós tenhamos aí a mente serena, porque as coisas chamadas de coisas ruins ou desagradáveis também é manifestação de Deus. Tudo é manifestação de Deus. Tá? Ou permitindo ou proibindo, não deixa de ser manifestação de Deus. Então, até na doença e até na saúde, Deus está presente. A gente tem que procurar ampliar isso. Se a gente não amplia, a gente fica restrito aos nossos gostos e às nossas aversões. Vamos ficar restrito a isso. Deus é aquilo que é bom para mim e aquilo que é ruim para mim não é Deus. Aí você pode escolher dar o nome de demônio, de diabo, pode dar o nome que você quiser. Mas essa que é a realidade. Então, as pessoas muitas vezes elas se atrapalham por não terem essa maturidade de fazer uma análise clara do que está acontecendo. Quando eu falo que Deus é tudo, ponto. E tem um detalhe, né? Parando para pensar agora na teoria de conjuntos, na matemática, olha só, a palavra diabo significa, é latina ela, né? Significa duas abas. Existia uma unidade, houve uma ruptura, criou-se duas abas. E isso aqui define o que é diabo. São duas abas, é o que diz a palavra. Então, toda vez que uma pessoa tem uma atitude diabólica, ou uma fala diabólica, é uma fala que tem que ser entendida como algo que vai dividir. Então, por exemplo, se nós estamos aqui em grupo, somos um grupo de várias pessoas aqui, e eu começo a passar informações que leve o grupo a se dividir, a minha fala, a minha atitude foi diabólica. Aí, a pergunta que eu faço, voltando à teoria de conjuntos, essa pessoa, ou essa fala, ou essa atitude, esse pensamento diabólico, ele não está contido em Deus? Sendo Deus o conjunto maior, essa figura não é um elemento que pertence a Deus, pertence a esse conjunto maior? Porque esse Deus que interfere em relação ao bem ou ao mal, ele interfere, ele é um Deus que ele está de acordo com a minha visão de mundo, as minhas paixões. Mas quem foi que disse que Deus é apaixonado? Quem foi que disse que Deus tem sentimentos humanos, cara? Onde é que está escrito isso? Quem testemunhou? Ou isso é uma percepção do ser humano? Porque muitas pessoas escrevem muitas coisas, né? Fruto de suas percepções. Ninguém está dizendo que a pessoa está mentindo. É a percepção dela, que não precisa ser a sua e nem a minha. Porque somos pessoas diferentes, experiências diferentes, percepções diferentes. Então eu posso até usar um livro sagrado como uma base conceitual para a partir dali eu desenvolver um raciocínio. Mas eu preciso pensar sobre o assunto. Preciso ver o que cabe para mim. Porque do contrário, se quem escreveu está na primeira série, nós não vamos chegar nunca à segunda série. Eternamente na primeira. Sem contar que a visão sempre tem uma parte pessoal. Não é? Que é o telefone sem fio. Lembra que a gente brincava de criança?
a informação vai sendo acrescentada a ponto de ser distorcida do início. De tanto que você vai propagando a informação não muito bem compreendida, vamos botar assim. Porque é o que revela a brincadeira é isso, né? Não foi muito bem explicado, não foi muito bem compreendido. Mas essa não compreensão também e uma explicação às vezes carente tem a ver também com o nosso nível de percepção. Porque olha só, quando um orador está fazendo uma palestra ou está dando uma aula, imagina um professor, é adequado ele como professor olhar a carinha de quem está assistindo a aula ou a palestra, para ver se realmente o que você está expressando está sendo compreendido adequadamente. Porque tem pessoas que refletem com o rosto se estão entendendo ou não estão entendendo. E aí você percebe e você pode muito bem ajustar, acrescentar alguma coisa, dar um outro exemplo, de modo a tirar aquele semblante de perplexidade, de dúvida. Entendeu? Então é uma questão mesmo de nível de consciência. E eu não estou dizendo que isso seria fácil, não. É uma arte. É uma arte. Até isso que eu acabei de falar é uma coisa que você tem que fazer um certo treinamento para você poder fazer isso. De você estar vendendo seu peixe e observando quem está assistindo essa venda, para ver se essas pessoas realmente estão entendendo o que você está falando. Não, no mais você só falou e as pessoas não entenderam o que você disse. Não adiantou nada. Ou seja, você, mesmo não sem a intenção, você semeou e não vai germinar aquilo. Exatamente. É porque são pessoas que muitas vezes movidas pelo ego, né? O ego pessoal, quando ele está muito exacerbado, está muito presente na vida da pessoa, ele seleciona o que interessa a ele. E aí, quando eu falei isso agora, eu me lembrei de um professor da UNB que estava numa dessas CPIs, e ele estava falando uma coisa interessante com uma deputada, né? Que a realidade dela não é a realidade, são recortes. E, olha só, tomando como base essa experiência, muita gente se comporta como uma deputada. Da sua fala, eu só guardo aquilo que me interessou. A fala toda não. Entendeu? Então, por isso você vê que as relações humanas, elas se tornam muitas vezes difíceis por causa disso. Você fala uma coisa que eu não gosto, isso. Acabou a amizade. Exatamente. Ou você simplesmente não registra. Já viu pessoa que é insistente? A pessoa... Cara, mas vem cá. Tu já me perguntou isso 3 vezes, cara. Em momentos diferentes, me perguntou a mesma coisa 3 vezes, cara. Eu disse para você o que não. E você está insistindo na pergunta. Não é? Você está entendendo o que quer dizer? Ela não registra o teu não. Porque ela está querendo um sim de qualquer jeito. Complicado, cara. Complicado. Muita gente assim, né? Tem gente assim. Vamos lá, vamos cantar o mantra. Eu falar isso, eu tinha ficado o dia inteiro. Com certeza. Engraçado. É verdade. Yogena chitasya padena vacham malan sharirasya chavadyakenam yopa karotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahajra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim Harihi Om. Você que chegou até o final do vídeo, meu muito obrigado por assisti-lo. Se você gostou, deixa um joinha que ajuda na promoção do vídeo e ajuda que outras pessoas também possam curtir o conteúdo. Inscreva-se no canal se não for inscrito e deixe nos comentários suas impressões sobre o conteúdo do vídeo. Namastê, Hari Om.